Boa noite, como vocês estão? Vamos atualizar o que aconteceu aí na semana, né? Bom, vamos lá. Começando aqui pelo diário do DI. Como vocês podem ver, ele está com muita dificuldade de prosseguir para baixo. Vamos observar aqui o nosso OBV se ele já perdeu esse fundo. Bom, aqui ele já mostra que o fundo foi... Na verdade ele não perdeu ainda o fundo, né? Como vocês podem ver. Esse é o fundo relevante. Bom, ainda com dificuldades, tá? Mas mantém ainda a análise de semanal, né? Ele está respeitando essa mínima aqui que foi rompida. E quando ocorre isso aqui, ó, por exemplo, a gente percebe que tem mais de 4 recuos, né? Aqui mais de 4 candles, isso pode ficar já perigoso, tá? Porque está mostrando que ele não está tendo força para continuar o movimento. Bom, e aqui ele está nessa consolidação aqui andando de lado. A gente tem que realmente ver se ele consegue perder esse fundo aqui, para aí sim ele buscar o nosso 1308, certo, galera? Também, enquanto ele não romper essa máxima, a gente não projeta para cima, enquanto ele não quebrar a estrutura. Vamos olhar agora nosso índice financeiro. Bom, o que a gente vê aqui no índice financeiro? Ele faz o rompimento dessa estrutura. Vamos fazer a projeção dela, galera, para a gente ver o que está acontecendo. Bom, então tá aí. Temos o primeiro alvo dessa estrutura rompida ali em 16.913, fechou? Mas para isso ele primeiro precisa romper essa estrutura do nosso mês, certo? Esse nosso primeiro alvo junto com o segundo alvo da confluência da nossa estrutura do diário. E se vocês observarem aqui, ele faz o rompimento da estrutura com volume e deixa um gift, certo? Então, se amanhã ele abrir e bater na máxima desse último candle, ele ativa o nosso gift ali em 16.233, tá? E no nosso diário ficou um movimento bem bonito, podemos chamar de momento. Ele faz o pullback na região rompida, testa o fundo dos 60 minutos, ele rompe a nossa 9 ponto, a nossa média de 9, e aqui ele faz várias configurações. Primeiro, o teste no fundo, que houve uma defesa. Aqui ele configurou uma 9.4 em 16.067. A gente ativa essa 9.4 e também isso aqui foi um padrão de perfuração, quase engolfou o candle anterior, indicando movimento de continuação se ele abrir aqui e ativar a máxima desse candle. E temos o alvo ali nessa máxima, que é o nosso gift. E se ocorrer isso e ele for buscar essa máxima, então ele tem grande chance ali de buscar o nosso segundo alvo, né, que tem a confluência ali com o primeiro alvo do mês, tá? Então, índice financeiro, tudo indica que é para cima, né? Topos de fundo ascendente, defendeu, né? Movimento de defesa, 9,4 aqui mostrando a continuação. Então, para essa semana, a gente tem chances do nosso índice financeiro continuar o movimento de alta. Vamos olhar nosso índice Bovespa agora. Bom, galera, aí índice Bovespa não tem muito o que ser falado. Eu mostrei o rompimento dessa estrutura para vocês, mostrei o gift, ele foi ativado. Então a gente tem aqui alvo aqui no 147.819, tá? Para nosso índice Bovespa, perdão, 147.755. Vamos olhar o diário. Bom, diário ele configurou uma 9.2, né, aqui na média. E aqui nesse candle ativa o movimento para continuar a tendência de alta e buscar o nosso primeiro alvo.
Fechou, galera? Então, o nosso índice financeiro, ou perdão, o nosso Ibovespa mantém a tendência de alta por enquanto. É o que ele está indicando para a gente. Já que a gente olhou os índices, vamos para nossas ações. Semanal da Taesa, que a gente está acompanhando. Bom, Taesa é lindo o movimento, né? Rompeu aqui com volume, deixou o gift, mostrei para vocês, ativou, buscou o primeiro alvo, buscou o segundo alvo, primeiro e segundo alvo, né? Primeiro alvo do mês e segundo alvo do nosso semanal. Região muito forte, a gente percebe que ele rompeu com volume, então se ele rompeu com volume, essa região, a próxima região é ali nosso 36,59. Mas ele pode muito bem fazer um pullbackzinho aqui, nessas regiões rompidas, para aí sim continuar, certo? Nosso movimento. Algo que me deixa muito preocupado é no nosso diário, porque se a gente contar o diário, a gente tem aqui ó, onda 1, 2 corretiva, 3 de impulsão, 4 e 5. Segundo a teoria, segundo as ondas de Elliott, após nossa quinta onda, a gente tem um processo corretivo ABC. Então, será que ele vai pegar o nosso 36,59 e vai fazer um pullback mais profundo aqui, um ABC, tocando nossa 21 para aí sim continuar? Né? Então, me deixa um pouco preocupado, porque eu estou esperando um pullback agora da Taesa, entendeu? Ela já esticou muito, sem fazer um pullback mais significante aqui, já tem todas as contagens da onda. A gente pode até contar aqui ó, no time frame menor, ó, 1, 2, 3. No time frame menor também a gente está esperando uma quarta onda corretiva, entendeu? Então tem grandes chances dela começar a fazer uma correção um pouco mais agressiva a Taesa, ok? Isso então está me trazendo um pouco de medo esse movimento dela que para mim já está começando a ficar muito esticado. Enquanto o pessoal está pensando em comprar agora, eu já estou pensando em sair do movimento, né? Porque a gente está acompanhando desde aqui do 33,63. Bom, Itaú, semanal do Itaú. Semanal do Itaú bem bonito, galera. Ele faz o pullback no nosso 36,96 aqui, 37,96, que era o nosso segundo alvo do mês. Faz o pullback, configura a 93, ativa a 93, aqui nessa linha roxa que eu marquei para vocês. Ativou o nosso pivôzinho aqui, que eu projetei o alvo, então temos alvos ali do nosso primeiro pivôzinho em 39,65 e segundo alvo ali em 40,22 dessa estrutura do semanal. Fora toda essa estrutura maior que eu fiz a projeção também, que a gente tem alvo ali em 40, que a gente está de olho nisso. Então, semanal, rompe segundo alvo, faz pullback configurando 92, ativa, está tentando romper a máxima desse pivô. Se ele bater aqui 39,26 essa semana, ele tem chance de continuar. Diário. Diário, o que ele fez aqui? Ele configurou tipo uma 92 que eu tinha mostrado para vocês. Ativou, deixou um 2, 3 de compra aqui. Não consigo ativar esse 1, 2, 3 de compra. Fez um pullback e configurou uma 9,4, certo? Então aqui, se ele ativar a máxima desse candle branco, no 38,88, a gente tem chances do nosso preço continuar e buscar ali o 39,65, ok, galera? Mas para isso ele precisa romper o 39,06 aí no decorrer da semana, tá? Tomar muito cuidado, porque meio que falhou aqui, né, em conseguir romper essa estrutura, fez o pullback, não teve um volume legal de compra, então vamos tomar cuidado, tá? Se bem que a gente viu o índice financeiro que ele tem chances de continuar subindo. Banco do Brasil, semanal. Bom, Banco do Brasil, que temos aqui? Ele está testando a máxima, né? Essa máxima relevante
do semanal, que se ela for rompida, o nosso 22,50, a gente tem grandes chances do preço ir ali buscar o nosso 25,27, tá, galera? Que é o nosso alvo dessa estrutura maior do semanal. Mas para isso ele precisa romper, que ele não conseguiu ainda romper. E no diário a gente está vendo nada mais é que uma acumulação nessa máxima, né? Ele bateu aqui na máxima, respeitou o primeiro alvo, fez um pullback, respeitou a 21, configurou 1, 2, 3 de compra. Lembra que eu mostrei para vocês esse 1, 2, 3 de compra? Até marquei aqui que se ele ativasse, a gente tinha grande chance dele pegar o nosso segundo alvo no 22,90. Ele quase conseguiu, né? Ele chegou bem próximo aqui, rompendo o semanal, mas devolveu e fechou grotescamente feio aqui, né? Como vocês podem ver, 1, 2, 3 de venda, tipo um Dark Cloud aqui, né? Uma estrela cadente na real, bem perigoso, né? Uma lápide aqui, né? Um Doji lápide. Bem perigoso esse movimento, só que a gente percebe que não teve uma agressão da venda relevante e eles defenderam, né? Eles não conseguiram nem ativar esse movimento, então ficou estranho isso. Pô, eles defenderam isso, empurraram, né? Romperam a média, tipo, bravão, e do nada eles no dia seguinte nem conseguem ativar e fecha quase engolfando o dia anterior. Então acho que a gente tem chance sim do nosso Banco do Brasil continuar esse movimento para cima. Eu só pensaria em sair do Banco do Brasil se ele perdesse o 21,35. Aí para mim já não interessa mais ficar no papel, entendeu? Mas enquanto ele não perder o 21,35, a gente pode sim continuar carregando e ver se a gente consegue buscar o nosso alvo do semanal ali no 25,27, tá? Mas para isso a gente precisa que ele faça o rompimento desse 22,50. Ficar de olho aí no decorrer da semana, eu trago atualizações. Vale. Bom, galera, Vale, eu tava falando para vocês que eu tava esperando todo momento um pullback nas regiões rompidas. Será então que está ocorrendo agora esse pullback? Vai ser bem interessante, mas para mim ficaria mais interessante se no semanal ele recuasse mais um pouquinho até a média de 9 aqui, junto a essa região rompida, e deixasse algum padrãozinho de falha, de continuação. Aí ficaria mais interessante. Aí eu pensaria em começar a me posicionar na Vale, viu? Bom, o que aconteceu aqui? Eu fiz a projeção dessa 9.2, desse micro pivôzinho. Tinha alvos ali em 5.843 e ele pegou. Né? Pegou nosso primeiro alvo 5.843. Como ele já violou esse pivôzinho, então eu não vou utilizar mais esses alvos, tá? Como referência. Vou apagar aqui e vou ficar observando esse movimento do diário, se ele vai aprofundar um pouco mais ou se ele vai começar a mostrar um movimento de fraqueza aqui para ir buscar os alvos ali de 5966 até o 6033, tá? Porque ele está rompendo essa estrutura do semanal e respeitando, como vocês podem ver, ambas, né? Então vamos ver se ele deixa algum padrãozinho de continuação pra gente. Petrobras, galera. Petrobras não está dando nem chance de fazer a entrada. Tentou romper aqui o semanal, não conseguiu. Eu vou até marcar melhor aqui, que isso aqui interessa pra gente, esse semanal. Aqui, ó, eu vou marcar essa máxima aqui, acho que de azul, pra gente entender que é do semanal, uma cor bem diferente, ó. Fechou exatamente nele, não conseguiu romper, respeitou. Só que já no diário já ficou diferente, olha como ele ficou bonito no diário, né? Ele rompe com volume e configura uma 9.3 aqui na máxima desse candle aqui no 32,75 ativa, essa 9.3. Mostrei o rompimento dessa estrutura que ocorreu aqui e projetei os alvos.
Não deu nem tempo, né, galera? Foi lá, já pegou o primeiro e segundo alvo ali, o 3243 e o 3280. Rompeu também o nosso segundo alvo, 3215, e está respeitando. Então será que isso aqui nada mais é que só um pullbackzinho para continuar e romper esse pivô e buscar o alvo do semanal, né? Buscar talvez até essa máxima aqui mais relevante, no 35, 38. Tá começando a ficar interessante Petrobras, hein? Por conta desse sinal aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele conseguir romper, a gente pode até começar a pensar em se posicionar. Porém, eu tenho muito medo desses últimos alvos de FIBA aqui, ó, 3308, 3341. A gente vai ter que se basear no semanal mesmo aqui, galera, para ver se ele consegue romper. O que ele faz. Vamos ver o OBV, se ele já fez o rompimento. Cadê a máxima? Essa aqui, ó. Ó, o OBV não rompeu ainda, hein? Perigoso. Nem essa aqui. Ó, tomar muito cuidado com o Petrobras, tá, galera? Não conseguiu romper o OBV. Fechou exatamente em cima. Cuidado com a Petrobras. A gente tem que ficar de olho no semanal mesmo se ele vai romper essa massa. Bom, galera, era isso que eu tinha para vocês hoje. Obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha, deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico. Uma boa semana. No decorrer da semana aí eu vou atualizar vocês do que foi mostrado, né? E uma boa noite e até a próxima, galera.